A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério Infantil. Para quem não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós somos o Centro de Treinamento Barak, nós somos especializados em evangelização e discipulado de crianças. Temos vários cursos que vai poder te ajudar no ministério com crianças. Lembrando, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu comentário, comente com outros acerca das nossas aulas. Temos mais de 200 vídeos voltados ao ministério com crianças. Esse é o curso A Linha do Tempo do Antigo Testamento. Nós falamos na última videoaula, essa videoaula de número 2, na videoaula de número 1, nós falamos sobre os períodos do Antigo Testamento, que para facilitar nosso estudo, nós dividimos a história do Antigo Testamento em períodos para te ajudar a assimilar os acontecimentos. Na última videoaula, nós paramos no período patriarcal com a descida do povo de Israel para o Egito. Eles foram morar no Egito. Isso aconteceu em 1870 a.C. Hoje nós vamos falar de dois períodos específicos, o período do Êxodo e o período da conquista da terra. Esse período vai de 1870 a.C. a 1350 a.C. Nós preparamos um e-book, está tudo no e-book, os capítulos onde estão registradas essas histórias. Se você quiser acompanhar na Bíblia, esse período ele vai do livro do Êxodo ao livro de Josué. Então, no e-book que nós preparamos para você, se você quiser adquirir, nos ajudar no nosso ministério com crianças, é só entrar em contato. Você vai ter todo o descritivo, todos escritos, capítulos onde está registrado. Isso vai te ajudar muito no teu estudo. Então, nós vamos começar com o período do Êxodo. Então, o período do Êxodo é muito importante. Então, José, ele é um homem de destaque no Egito por ter interpretado o sonho de Faraó e ele se tornou querido do Faraó. E por causa disso, nós vimos que ele faz o convite para toda a sua família ir habitar no Egito. Quantas pessoas? 70 pessoas que vão habitar no Egito. O Faraó lhes dá uma terra bem próspera, eles vão prosperar e vão começar a aumentar grandiosamente o povo de Israel lá no Egito. Então, o fato importante do livro do Êxodo começa com a morte do faraó. Então, o faraó morre e após a sua morte se levanta outro faraó e mais ou menos 150 anos que eles estão no Egito, eles estão tranquilos, sendo respeitados. Mas após 150 anos, o faraó que está reinando, ele não conhece a história de José, ele não conhece a história do povo hebreu. E alguém lhe alerta que o povo está crescendo de uma maneira extraordinária, eles estão aumentando muito. Então o faraó começa agora a perseguir o povo de Israel. Esse novo faraó que não conhecia José, começa a perseguir o povo de Israel. Pastor, como é que ele faz? Ele coloca o povo no jugo da escravidão, então o povo agora passa a fazer trabalhos forçados, passa a estar na terra do Egito, não mais como convidado, mas como escravos realmente, e eles começam agora a ter trabalhos forçados. O faraó agora quer ter um controle na grande expansão da população do povo hebreu e ele decreta a morte de todo homem, todo menino que nascesse dos hebreus deveriam ser mortos. E isso causa no povo de Deus uma grande aflição. E aí o povo começa agora a pedir a Deus um libertador, pedir que Deus o livre do jugo da escravidão no Egito. Deus, em resposta da oração, ele dá ao casal Amram e Joquebede um menino que vai ser o libertador do povo, cujo nome é Moisés. Moisés é escondido pela sua família por 3 meses para que não seja morto por causa dessa ordem de Faraó. E após 3 meses, Joquebede toma uma decisão muito difícil. Ela pega seu filho, leva até as margens do rio Nilo, coloca em um pequeno cesto e abandona a criança ali. Mas uma coisa interessante que eu já disse para vocês, tudo é plano, tudo é projeto de Deus. Deus sempre está no controle da situação.
Quando o menino está chorando, ele é encontrado pela filha de Faraó. E agora começa um novo período na vida de Moisés, um período cuja Moisés é adotado como filho e ele passa a ser criado como filho da filha de Faraó. A história de Moisés é muito legal. Ele vai ter 3 períodos de 40 anos. Então começa agora o primeiro período da vida de Moisés de 40 anos. Moisés no palácio, criado como filho de Faraó e para ser herdeiro do Egito. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés, ele é movido por Deus e sabendo da sua origem hebraica, que ele é um judeu, quando ele vê um dos judeus sendo maltratado por um egípcio, ele mata esse egípcio. E por causa da morte desse egípcio, Moisés, 40 anos depois de estar no castelo com o faraó, ele é obrigado a fugir para o deserto. E aí vai começar o segundo período da vida de Moisés, de 40 anos. Lá no deserto ele vai conhecer Jetro, seu sogro, vai se casar com Zípora, sua esposa, e um belo dia ele vai receber o chamado de Deus. Ele vai ver a sarça ardendo e Deus no meio da sarça vai fazer um chamado para Moisés. Que chamado é esse? Que ele seja o libertador do povo de Israel da opressão egípcia. Então vai começar a finalização desse período de 40 anos no deserto e Moisés vai a Faraó. E a Bíblia nos diz que o coração de Faraó se endurece. Pela dureza do coração, Moisés diz aquilo que Deus falou: 10 pragas viriam sobre o Egito. E nessas 10 pragas vem a última praga, a praga da morte dos primogênitos. E durante essa praga, o povo de Israel, que está oprimido no Egito após 400 anos de escravidão, eles são libertos da escravidão de Faraó e eles vão começar um período de mais 40 anos de peregrinação no deserto. É a última fase da vida de Moisés, os 40 anos de peregrinação no deserto. A peregrinação começa com a travessia do Mar Vermelho. Depois disso, outro fato importante são os espias que vão sondar a terra prometida, e quando eles vão sondar a terra prometida, eles se assustam com as pessoas que habitam, porque uma coisa importante, Deus vai conceder a terra prometida, mas eles iam ter de conquistar a terra. Então, quando eles veem os povos que habitam a terra, eles não acreditam no poder de Deus e eles murmuram contra Deus, voltam com um relatório, dizem a terra é boa, mas o povo é guerreiro e nós não vamos conseguir. Isso quer esmorecer o coração do povo, o povo quer voltar novamente lá para o Egito. Josué e Caleb traz uma palavra de ânimo e o povo agora, por causa dessa murmuração, por não acreditar, Deus faz uma sentença: todo acima de 20 anos não entrarão na terra prometida. E outra coisa que Deus faz, por cada dia que eles sondaram a terra, Deus acrescentou um ano, e foi 40 dias, então por 40 anos eles têm de peregrinar no deserto. Então eles vão ficar dando volta em círculos por 40 anos no deserto. Importante, Deus cuidando deles, Deus sustentando eles. No deserto eles vão receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos do Senhor. E no final dessa peregrinação, Moisés é chamado por Deus a um monte chamado Monte Nebo. E ali Moisés vai ver a terra prometida, onde cada tribo vai habitar. Só que Moisés, no momento de raiva, ele desobedece a palavra de Deus e ele fere a rocha. O povo está com sede, Deus manda ele falar para a rocha dar água e Moisés fere a rocha. Por causa de ferir a rocha, por causa dessa desobediência, ele é proibido de entrar na terra prometida. Importante, isso não quer dizer que Moisés perdeu a sua salvação, ele apenas foi proibido de entrar na terra prometida. E Deus diz para ele: olha, você vai morrer e você precisa levantar um substituto para entrar com o povo na terra prometida. Quem é esse substituto?
Josué. Josué é escolhido por Deus para ser o substituto, tomar a frente do povo para a entrada na terra prometida. Então você vai ter o final desse período do Êxodo, a morte de Moisés, o seu corpo sendo sepultado por Deus, porque Deus esconde, que o diabo queria o corpo de Moisés. Então Deus esconde, ninguém sabe onde está a sepultura de Moisés. E assim termina o período do Êxodo. E aí Josué assume o povo e eles chegam na terra prometida. Ao chegar na terra prometida, você vai ler lá no livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 5, toda a preparação e intervenção de Deus para que eles possam entrar na terra prometida. Primeira grande dificuldade, estava tendo uma grande inundação e eles precisam atravessar o Rio Jordão. Deus pede que eles se santifiquem, se consagrem a Deus, e depois de 3 dias Deus abre o Rio Jordão, o povo atravessa o rio em terra seca, como aconteceu no mar, agora eles vão atravessar o rio. Deus faz uma instituição que eles não se esqueçam da bondade, da misericórdia do Senhor, e para isso Deus coloca um memorial, 12 pedras tiradas do fundo do rio, que deve acompanhar a tribo na conquista da terra, e aonde eles acamparam, essas pedras ficarem colocadas em destaque. Então eles vão agora, através do poder de Deus, entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que esse período é chamado período da conquista da terra. Por quê, pastor? Porque agora eles vão ter de lutar pela conquista da terra. Outro fato importante da conquista da terra é a chegada à cidade de Jericó. Jericó é uma cidade fortaleza que se tranca e não permite que o povo avance. Então Deus intervém novamente, dá uma grande vitória a Josué, eles derrotam a cidade de Jericó e começa um período da conquista da terra. Nesse período da conquista da terra, nós temos de destacar, a cidade de Ai. Ai era uma cidade menor do que Jericó, eles precisam conquistar a cidade de Ai, mas a Bíblia nos diz que um homem por nome Acã desobedece a Deus e ele pega coisas da cidade que Deus amaldiçoou e escondem com ele. E por causa disso, por causa do pecado de Acã, eles não conseguem vencer, eles não conseguem derrotar, e Deus faz um concerto, eles vão conquistar agora a terra prometida. Então, todo o livro de Josué, eles vão começar a conquista da terra prometida, e aí você vai ter outro fato importante, que é a divisão das terras. Então, eles vão dividir a terra por cada tribo, cada uma das 12 tribos vai receber uma parte da terra, com exceção a tribo de Levi, que eles vão ser consagrados a Deus. E nós vamos ter o final do livro de Josué, a morte de Josué, lá no capítulo 24 de Josué, terminando esse período. Então, o período do Êxodo e o período da conquista da terra com a morte de Josué. Então, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco, o WhatsApp 19 981 16 80 12. Lembrando, temos um e-book abençoado para abençoar a tua vida. Você adquire esse e-book, ajuda a obra missionária aqui da Primeira Igreja da Criança em Campinas, e você vai ter todas as datas, todos os fatos importantes, cada capítulo, aonde está escrito essas passagens, vai te ajudar bastante. Deus te abençoe, deixe teu like, se inscreva no canal se não é inscrito, comente desse curso. Eu tenho prazer de ter você como nosso aluno. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.